Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui e agora eu vou levar para você a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e segredos do seu coração. Por esta você não esperava. Fique atento. Você vai ouvir agora a 19ª parte da mensagem nas cartas do apóstolo São João, e vou especificar 2 João, versículos 9 a 13. Você está gostando de aprender a teologia do apóstolo São João. A 2ª carta do apóstolo São João foi escrita para alertar a Igreja de Cristo Jesus sobre o perigo dos falsos mestres. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Ainda mais, quero te lembrar que você tem a vida eterna. Faça um ensaio mental com esse comportamento. A 2ª carta dessa série de mensagens vai ser o início de uma nova fase de sua vida. Eu estou olhando para o próximo bem-aventurado na palavra de Deus. Você, sua vida vai mudar. Veja o que precisa ver. Ouça o que precisa ouvir e perceba as verdades da palavra de Deus aqui e agora. A Bíblia diz: todo aquele que ultrapassa e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como ao Filho. 2 João, versículo 9. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. 2 João, versículo 10. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. 2 João, versículo 11. Tanto tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. 2 João, versículo 12. Saudam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. 2 João, versículo 13. Eu fico imaginando, em terceiro lugar,
o perigo de ir além. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. 2 João, versículo 9. Se prepare. A palavra grega proagon, ir além, talvez seja uma referência sarcástica ao caminho no qual os falsos mestres enganadores se orgulhavam de oferecer ensino avançado. Quero chamar a sua atenção para esse ponto específico. O presbítero alega que eles avançaram além das fronteiras da fé cristã. O presbítero alega que eles avançaram além das fronteiras da verdade e da fé cristã. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Os enganadores estavam oferecendo aos crentes uma versão mais avançada do cristianismo. Eles, os enganadores, os falsos mestres gnósticos, tinham um discurso progressista. Eles, os enganadores, prometiam algo que os crentes não possuíam. Eles, os enganadores gnósticos, falavam de um conhecimento místico e esotérico superior ao conhecimento que os crentes tinham. Eles, os enganadores mestres gnósticos, falavam de experiências místicas e arrebatadoras que os crentes não haviam experimentado. Com a pretensão dos falsos mestres gnósticos de oferecer um cristianismo novo e melhor, eles estavam, na verdade, destruindo o verdadeiro cristianismo. O perigo aqui é ir além dos limites da santa palavra de Deus, a Bíblia, e acrescentar a ela as novidades criadas no laboratório do engano. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Os falsos mestres enganadores tinham ido tão além que deixaram Deus para trás, pois ao negarem que Jesus Cristo veio em carne, perdiam a comunhão com Deus. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Fique de olho a cada
detalhe. Ainda hoje, muitas religiões que dizem crer em Deus, mas negam a Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Estes arautos do engano querem elevar religiões não cristãs ao nível do cristianismo como vias alternativas para Deus. É preciso resistir fortemente a estes erros. Na teologia, devemos ser conservadores e não progressistas. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Devemos permanecer na sã doutrina, em vez de ir além dela. Avançar além de Cristo Jesus não é progresso, mas apostasia. Quero chamar sua atenção para essa verdade. O desenvolvimento do cristão não consiste em progresso além do ensino dado por Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, diretamente ou por meio dos apóstolos, como está registrado no Novo Testamento, mas sim consiste numa progressiva compreensão desse ensino da fé cristã. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Se alguém avançar e deixar a fé cristã, esta pessoa regredirá e se verá diante da ruína espiritual, o inferno. O verdadeiro progresso está sempre arraigado na doutrina de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A verdade é sempre forte. Não importa quão fraca ela pareça. A mentira é sempre fraca, não importa quão forte ela aparenta. Precisamos reafirmar que a palavra de Deus, a Bíblia, é suficiente. A Bíblia, a palavra de Deus, nos basta. A Bíblia, a palavra de Deus, tem uma capa ulterior. A palavra de Deus, a Bíblia, te fará inabalável em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar aqui e agora. E através da palavra de Deus, com a palavra de Deus, amando a palavra de Deus, muitos benefícios advirão a você. Tudo o que Deus tem para nós está revelado em sua palavra, a Bíblia. Ainda que um anjo venha do céu, trazendo-nos novas revelações, devemos
rejeitar. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Como se sente agora? Em quarto lugar, o perigo de ir junto. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. 2 João, versículo 10 e 11, a Bíblia diz: eu acredito. O pano de fundo deste alerta do apóstolo São João tem a ver com a questão da hospitalidade aos pregadores itinerantes. O apóstolo São Paulo foi hospedado por Lídia em Filipos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 14 e 15. O apóstolo São Paulo foi hospedado por Jason em Tessalônica, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 7. Ainda mais, o apóstolo São Paulo foi hospedado por Gaio em Corinto, registrado em Romanos, capítulo 16, versículo 23. O apóstolo São Paulo foi hospedado por Filipe em Cesareia, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos 8 e 16. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. No primeiro século, os hotéis e pensões eram quase desconhecidos. Você sabia? A profissão de estalajadeiro era desonrosa e o seu caráter infamamente é censurado muitas vezes nas leis romanas. As pensões antigas ficavam a pequena distância das casas de má fama. As pensões eram notoriamente sujas, infectadas de pulgas. Era natural, assim, que os cristãos, em suas viagens, fossem hospedados nas casas dos membros das igrejas locais. A hospitalidade era uma prática recomendada na igreja primitiva. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 13, diz: praticai a hospitalidade. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. O autor aos Hebreus ordena: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. A Bíblia diz: eu acredito. Embora a hospitalidade fosse uma prática do amor cristão, os crentes não deveriam receber estes falsos mestres gnósticos em casa nem na igreja. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. A palavra grega chairen, saudar, cumprimentar, indica a entrada em comunhão com a pessoa saudada e receber
um falso mestre gnóstico e enganador era expressar a solidariedade com ele. Dar as boas-vindas a estes enganadores gnósticos seria o mesmo que caminhar junto deles e ajudá-los nesse maligno propósito. Além dos falsos mestres, falsos profetas, existiam ainda os charlatões que se aproveitavam da boa-fé dos crentes para se instalarem em suas casas buscando proveito material. Você sabia? Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Vou esclarecer 3 pontos importantes. Fique de olho. Primeiro, o apóstolo São João está se referindo a mestres de falsa doutrina gnóstica e outros, e não simplesmente aqueles que criam nela. Trata-se daqueles que estão engajados na sistemática disseminação de mentiras como dedicados missionários do erro. Segundo, o apóstolo São João está falando não só de uma visita oficial de falsos mestres enganadores, mas ao ato de estender-lhes boas-vindas oficiais. Isto inclui tanto a hospitalidade particular quanto as oficiais boas-vindas à congregação reunida. Você sabia? Terceiro, o apóstolo São João está se referindo a mestres de falsa doutrina sobre a encarnação e não a todo e qualquer falso mestre. É a hospedagem dada ao anticristo, o agente de Satanás, que nos é proibida. A tolerância de que nos orgulhamos é, na realidade, indiferença para com a verdade. O motivo de não oferecer hospitalidade aos que não trazem a doutrina de Cristo Jesus é que dar boas-vindas a estes mestres do engano seria tornar-se coparticipantes com eles e cúmplices de suas más obras. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. A heresia não é apenas um erro, mas uma obra iníqua. A heresia pode enviar muitas almas à ruína eterna, ao inferno. Se não quisermos ser parceiro desses enganadores e cúmplices desta obra iníqua, é preciso que não ofereçamos nenhum incentivo aos que realizam. Cuidado, cuidado com o seu dinheiro investido em falsas religiões para beneficiar falsos mestres enganadores. O apóstolo São João conclui sua segunda epístola nesse sentido. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz.
para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. 2 João, versículos 12 e 13. Quero chamar a sua atenção nesse ponto. O apóstolo São João passa da instrução para o anseio pela comunhão. Não basta instruir os crentes. Para o apóstolo São João, ele anseia estar com eles, a fim de que sua alegria seja completa. O cristianismo não é apenas conhecimento, mas relacionamento. As demais instruções apostólicas seriam transmitidas não pela forma escrita, mas pela comunicação oral. O apóstolo São João, o último remanescente do grupo do colegiado apostólico, transmite à igreja destinatária as saudações da igreja remetente. Trata-se de uma igreja eleita saudando outra igreja eleita. O amor verdadeiro se comunica e se expressa. Esta segunda carta do apóstolo São João é uma pérola da correspondência sagrada. No entanto, não se deve esquecer que a sua ênfase principal é a necessidade de permanecer alertas quanto os falsos enganadores, os falsos mestres. O mundo está cheio de enganadores. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Em quem você está? No verdadeiro Deus e a verdadeira vida, Cristo Jesus, ou você está obedecendo ao diabo como filho? Qual a sua paternidade? Você está praticando as obras de justiça de Deus ou está vivendo na prática da injustiça do diabo, que é homicida desde o princípio? Você quer agora entregar a sua alma para Jesus Cristo? Jesus Cristo pode dar a você a vida eterna ou te dar a morte eterna. Qual a sua decisão? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Você sabe, só Jesus Cristo salva. Você sabe, Jesus Cristo é a única esperança de salvação de sua alma. Você deve andar com Deus, você deve viver em Deus, você deve andar na verdade, viver na verdade, você deve se deleitar na verdade, você deve amar a Bíblia, obedecer aos mandamentos de Cristo que não são penosos. Você deve entregar sua alma para Cristo Jesus. E muitos benefícios advirão a você em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar. Só Cristo pode salvar sua alma.